Olá, meu querido, minha querida, que Deus esteja te abençoando poderosamente. Hoje é domingo. Domingo é dia de Apocalipse. Dia de abrirmos a nossa mente. Dia de deixar o portal do conhecimento, das revelações e das verdades de Deus entrarem na nossa alma para a glória do nome do Senhor. Então, eu quero te convidar nesse momento, desde já, para o nosso culto hoje de celebração online, às 8 horas, às 20 horas, melhor dizendo, pelo Facebook. Procure Marcelo Souza Rocha e você vai estar junto ali conosco, participando dessa celebração ao Senhor. Mas vamos lá, hoje eu quero tratar com você, porque é momento de abrir o portal do conhecimento. E eu creio que Deus está abrindo um portal de conhecimento e sabedoria sobre a sua vida. Eu quero falar hoje sobre a natureza humana do anticristo. Como a natureza humana do anticristo, pastor? Eu quero te falar sobre o segredo de sua natureza humana. Por quê? Porque da mesma maneira, para você entender bem simplistamente, da mesma maneira que você vê uma pessoa incorporada de demônios e aquele demônio sai daquela pessoa quando é expulso, da mesma maneira, Satanás vai incorporar numa alta autoridade mundial e ele será o anticristo. É uma incorporação do próprio Satanás. É uma das partes da trindade satânica, o anticristo. Então o anticristo vai se manifestar numa alta autoridade mundial, onde será respeitada por todas as nações, onde todos lhe darão o poder, onde todos se renderão a ele. Como falamos na lição passada, de sábado, se você não viu, só você dar um pulinho e rever. Então, como o anticristo vai reinar depois do arrebatamento, isso significa que não tem igreja, que não tem Espírito Santo. Então, não tem ninguém que possa mandar o Espírito embora. E até porque esse é um momento profético de cumprimento bíblico que tem que acontecer. Então, o demônio, essa pessoa da trindade satânica, chamada o anticristo, possuirá um corpo. E quando ele possuir esse corpo, ele vai estar vivendo entre os homens como se fosse daqui. Mas ele não é daqui. Jesus entrou pela porta natural. Ele nasceu. Se ele quiser, ele pode descer, fazer uma carteira de identidade, tirar um CPF, porque ele é humano. Agora, Satanás não. Ele entrou pela janela. Ele é ladrão. Ele é salteador. Então, para ele ter legalidade nesse mundo, ele precisa de um corpo. Como ele é enganador desde o princípio, a humanidade que está sendo enganada, logicamente e biblicamente, são os filhos da perdição, eles vão estar pensando que eles estão debaixo de um grande homem, com nível de conhecimento, de revelação, de poder, tanto de oratória físico, como de um poder, de uma virtude, de uma espiritualidade fora do normal. E o mundo ficará extasiado, ficará maravilhado com o vocabulário desse anticristo, com a linguagem cativante. E diante de toda a plateia, como será um único canal de comunicação, tá? Que será um canal do ditador mundial, que o governo do anticristo será um governo ditatorial. Diante de todo mundo, sempre vai estar uma postura
de um homem bom, bonito, elegante, simpático, carismático, ecumênico, mas por trás dos bastidores ele é feroz de cara, ele é ruim, ele é destruidor. Isso tem que ficar claro. Então, eu quero falar o segredo da natureza humana do anticristo, porque durante esse período, tá, da grande tribulação, ele vai estar incorporado 24 horas num corpo. Já pensou? Ele vai estar 24 horas incorporado num corpo. Você lembra do capítulo 5 de Marcos? Da incorporação daqueles demônios, 2.000 demônios no corpo do gadareno? Você lembra, se não me falha a memória, no capítulo 9 de Mateus ou 9 de Marcos, quando os discípulos disseram: Senhor, nós não podemos expulsar o demônio desse jovem. E quando trouxeram o jovem, o pai do menino falou: Senhor, tenha misericórdia, se podes, expulsa o Senhor. Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Aí o pai do menino disse: eu creio, Senhor, que tu pode. E aí Jesus faz uma pergunta. Aquele rapaz era um jovem. Não se esqueça disso. A Bíblia é feita de detalhes. E Jesus pergunta: desde quando sucede isso? E o pai do menino disse: Senhor, desde a sua infância. Então raciocine comigo. Desde a infância, aquele demônio não saía do corpo daquele jovem. Influenciava suas ações, suas vontades, seus desejos. E disse o pai do menino: ele pega, lança no fogo, lança na água, tenta matar. São sintomas espirituais de possessão. E ali Jesus então liberta. Então, os demônios, para falarem, para agirem, para se movimentarem no mundo dos homens, eles precisam de um corpo físico. Quando eles não têm um corpo humano, eles entram em animais. O diabo entrou na serpente. Os demônios do capítulo 5 de Marcos entrou nos porcos, mostrando que eles são sujos, o caráter, vivem na lama, são perversos, são imundos. Então eu quero que você entenda o segredo da natureza humana desse ser. Então, quando você pega Daniel, capítulo de número 11, 36, diz que o anticristo, ele será um gênio na oratória. Ele será um gênio na pronúncia, na comunicação, na interpretação linguística. Quando ele abrir a sua boca, as pessoas serão cativadas, ficarão comovidas, ficarão envolvidas pelaquela voz, pelaquele tom, pelaquela oratória, pelaquela maneira de falar. Esse é o primeiro ponto que vai se confundir a espiritualidade com a natureza do anticristo. Quando você chega em Daniel 8, 23, você vai ver que ele envolverá todas as classes da sociedade por causa dessa oratória. E ele vai envolver muito mais toda a esfera intelectual mundial, porque diz que ele terá uma postura, ele será um gênio intelectual fora da normalidade. Em todos os tempos, nunca se viu na história tal como ele será. Terceira coisa, Apocalipse 13, 16 e 17, diz que ele será um gênio empresarial. Ele será um motivador, ele será uma pessoa que trará uma perspectiva, sabe, motivadora para todas as pessoas, mas no fundo ele tem uma única intenção: dominar, destruir a imagem e semelhança de Deus. Quarto, quando você pega
capítulo de número 17 de Apocalipse, versículo de número 11 e 12, você vê que ele vem para destronar, desfazer, aniquilar todo o sistema político existente e todo o sistema político desde os primórdios. Desde o princípio da humanidade até hoje no princípio democrático, o anticristo vai aniquilar todos os sistemas de governo. Governo, meu querido, de todos os níveis que foram fundados, descobertos e estabelecidos pelo homem. Se você olhar, é muito interessante isso, que você vai ver que existia a teocracia. Deus governava sobre o homem. E nessa teocracia, Deus botava reis e juízes, que ao mesmo tempo era judiciário, legislador e executivo. Porque quando Deus levantava um juiz, ele era judiciário. Quando levantava, meu querido juiz, ele também era o legislador. Lembra quando Deus deu as leis a Moisés, lá no monte? E além disso, ele era executivo porque ele governava, reinava e direcionava o povo. Mas, de fato, dentro da teocracia, o executivo era Deus. Porque era Deus que mandava as leis, era Deus que governava sobre tudo e sobre todos. E Isaías nos dá uma direção assim, muito sábia, muito clara, muito poderosa, quando ele diz que Deus, meu querido, ele é juiz, legislador e, acima de tudo, judiciário. Então Isaías nos dá uma direção muito clara dessa questão sobre a pessoa de Deus. Quando você chega lá no capítulo capítulo de número 33, versículo de número 22, diz que porque o Senhor é o nosso juiz, o nosso legislador e o nosso rei, e ele nos salvará. Então, juiz, judiciário, legislador, o que faz leis. O rei é o executivo, que executa, é o governo, é o prefeito, é o presidente ou o primeiro-ministro. Então, todos os níveis de governos humanos, ditatorial, reinado, né, que era o imperial, o império, né, na sua mais poderosa ação, desde Alexandre o Grande até, meu querido, chegarmos a todos que passaram, né, pela terra. Quando você chega, meu querido, no presidencialismo, no comunismo, aí você vai passando, meu querido, lá na Rússia, né? Depois você vem os czar, depois você vem tantos modos de governo que foram se estabelecendo pela terra, e aí você chega, meu querido, no homem agora, depois do presidencialismo, parlamentarismo, meu querido, agora vem a tal democracia, o regime democrático, né? Passou o Brasil, né, veio de todos. O Brasil veio do comunismo, passou pelo presidencialismo, abertura democrática, entrou ali, presidencialismo não foi, aí vai lá a votação no Senado e pá, e etc. Estamos hoje na democracia. O anticristo, segundo Apocalipse 17, 11 e 12, ele será um gênio tão fascinante na área da política que ele envolverá todas as autoridades mundiais a si. E ali naquele momento, ele, com a sua oratória, com a sua visão, com a sua parte intelectual, será tão marcante diante das autoridades que as autoridades ápices do mundo
se prostrarão diante dele como se ele fosse o Cristo que estivesse chegando para realizar todos os problemas da sociedade global. E ali naquele momento, todos esses líderes darão o poder ao anticristo. Não é de se admirar que hoje nós temos pela ONU mais de 190 países, se não me engano 193 ou 94, oficializados pela ONU. E nós vemos que todos esses 190 países, eles estão se tornando em blocos econômicos. E esses blocos econômicos se tornarão em 10 blocos econômicos para se cumprir a profecia. Quando você olha 190 países abrindo mão de sua identidade para se tornarem blocos econômicos, isso tudo vai se convergindo para os cumprimentos proféticos. Então, nós já temos hoje muito bem estruturado, que foi o primeiro, que era a Comunidade Europeia, e foi passando para tantos, até chegar Mercado Comum Europeu, até chegar hoje no reconhecimento de Comunidade Europeia, União Europeia. Hoje é o bloco mais consolidado, mais firme, mais estruturado em todos os níveis de leis, de ordem. Hoje, a poderosa da Comunidade Europeia é a grande Madame de Ferro, né, da Alemanha, ai meu Deus, esqueci o nome dela, Angela Merkel. Então, ela está hoje como a poderosa da Comunidade Europeia, e nós vemos esse mercado comum europeu de uma maneira forte influenciando o mundo. Então, nós temos vários blocos. Comunidade Europeia, quem não se lembra agora, na época de Fernando Henrique, depois vem entrando os outros governos, e aí se forma, né, o Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia. Então temos o bloco Comunidade Europeia, Mercosul, NAFTA, que é Estados Unidos, México e Canadá. Temos os 7 países mais ricos do mundo. Depois temos a União do Atlântico Norte. Depois temos os países andinos. Depois temos a União dos países árabes. Depois temos a União Africana. Depois temos alguns países lá de cima da Oceania. E por aí vai. Então o mundo, depois temos um governo paralelo, que é o governo da ONU. Depois temos o governo paralelo, que é a Babilônia, que é a Igreja, o Império Católico Romano, que é um governo dentro de um governo, ou seja, um governo onde se colocou dentro de um governo. Roma se colocou dentro do governo da Itália. Então isso foi um processo depois da Segunda Guerra Mundial, e aí há muita coisa para dizer agora e não dá. E aí nós vemos que essa globalização vai formar esses blocos econômicos. Esses blocos econômicos terão que se formar em 10 blocos. Esses 10 blocos, aí você tem que ler se você quiser aprender. Esses 10 blocos serão os 10 dedos da estátua de Daniel. Lá do capítulo de número 5 até o 8, você vai entender tudo isso. E esses 10 blocos darão poder ao anticristo para reinar. E aí esse anticristo, ele vai reinar, colocando na terra um único governo militar, uma única estação de comunicação governamental, uma única moeda e um único modo econômico de reger a economia mundial. Ele vai ter um único partido político mundial, como é o exemplo da China hoje. E você vai ver o diabo também colocando o ecumenismo como a força maior, oficializando uma religião-estado, como antigamente tinha o Império Católico Romano. E aí o diabo vai fazer que haja uma só religião. E nessa religião, ele vai querer
será adorado como Deus, da mesma maneira que os imperadores como Nero de Roma queriam ser adorados, queriam ser homens divinos. Satanás, então, vai reger todas as esferas, vai governar com unhas e dentes tudo aquilo que rege o homem. O que rege o homem hoje? A economia, a comunicação, a política, o poder militar e o poder religioso. Essas 5 esferas de comando vai estar debaixo de um poder satânico ferrenho. E Satanás será altamente entendido, será profundo, será, meu querido, o cara dentro das revelações e dentro dos assuntos sobre espiritualidade. E aí, todos os religiosos, estamos falando de religião, não estamos falando de Cristo, tá? Apesar que Cristo é religar, e religião é religar aquilo que estava desligado. Cristo veio nos religar a Deus. Cristo é a reconciliação do homem a Deus. Mas quando falamos de religiosidade humana, essa religião morta, sem vida, sem o Espírito Santo, Satanás vai reinar. E diz Apocalipse 3:8 que ele será esse Deus. 2 Tessalonicenses 2:4 diz que ele vai reinar sobre esses assuntos. E aí, todos vão aceitar, porque ele estará ali carne e osso, todos achando que é aquele homem, mas é uma incorporação satânica. Se você ler Ezequiel 28, você vai ver que por um momento, até o 18, Deus fala, libera uma profecia sobre o rei de Tiro. E depois do 18, Deus usa o profeta para falar com o espírito que estava por trás daquele governo. Geralmente, por trás de todos os governos, há uma entidade em ação. Por isso que crente precisa votar, pelo menos, em quem teme a Deus. Segundo, ou primeiro, crente deveria votar em crente. Porque há uma loucura de entendimento e de maturidade. Nós oramos, pedimos, clamamos para Deus sarar a nossa nação, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aí o crente vota no ladrão, no corrupto, no adúltero. O crente vota numa pessoa que é com uma índole, com uma ação totalmente diferente daquilo que ele prega. Você está dando poder ao inimigo. E esse poder Deus mostra ali em Ezequiel 28. Quando ali Deus fala com o rei e depois Deus fala com o espírito que estava governando por trás do rei. Então, essas são as questões. Ele será um gênio em todas essas 5 colocações. Que Deus esteja abrindo mais ainda o portal do conhecimento no seu interior, para que você entenda que tudo isso são sinais que acontecerão depois do arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita graça, que você viva a santidade como se Jesus voltasse hoje, para que você não seja pego no arrebatamento de surpresa. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo e maravilhoso domingo. Que você desfrute do melhor dessa terra enquanto não chega logo o arrebatamento. Se você foi abençoado, compartilhe, pelo menos com 5 pessoas. E não esqueça de orar pela minha vida e pela minha família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.